meu nariz, na violência eu tive um aborto, eu vivia marcada, não nos braços, no rosto, mas na cabeça, ele me batia muito na cabeça, as costas, de me empurrar contra janela e parede, sei lá. Eu começo a lembrar disso, me dá uma tremedeira que, nossa, mexe com uma ferida muito doída. Esta pode ser a história de uma Ana, de uma Maria, de uma Joana ou de uma Sofia. Tantos são os nomes que escondem uma cruel realidade vivida no campo, a violência contra as mulheres do meio rural. A agricultora passou 30 anos convivendo com as agressões promovidas pelo marido. A bebida era o gatilho para o início das brigas. Ela nos conta que o medo e a vergonha pelo que acontecia eram os principais empecilhos para que pudesse denunciar a violência. Eu sofri demais e sempre me calei. Por medo, por vergonha, muito mais vergonha do que medo, porque eu tinha vergonha de contar para meus pais que eu estava sofrendo, que eu estava passando por essa dificuldade, e também não queria que eles sofressem. O medo das denúncias leva a uma falta maior de informações para quantificar este tipo de crime. Os únicos dados mais concretos sobre a violência contra mulheres do meio rural são da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Em documento entregue à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, pesquisa da entidade feita em 2008 mostra que mais de 55% das entrevistadas sofreram algum tipo de agressão ou abuso sexual. Deste grupo, mais de 63% declararam que a violência foi ocasionada pelos maridos e companheiros. A secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Carmen Foro, acredita que o aspecto cultural e a falta de políticas públicas inviabilizam uma maior precisão dos dados. O campo tem um viés mais perverso, o aspecto cultural, tem o aspecto do Estado brasileiro compreender isso como uma problemática e aportar muito mais recursos, além de que os serviços praticamente são inexistentes em áreas rurais, tanto que sejam serviços de prevenção como serviços de enfrentamento e atendimento às mulheres que estão em situação de violência. No Rio Grande do Sul, a situação não é diferente. Conforme a assessora de Formação e Gênero da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, Sonilda Pereira, muitas cidades do interior carecem de estrutura para atender este tipo de ocorrência. É quando você constata, muitas vezes, e você não tem como agir na prática. Uma delegacia específica da mulher, a estrutura, digamos, das políticas públicas em determinados municípios é que ainda temos, essa carência ainda existe. A FETAG deve encaminhar para a Secretaria Estadual de Mulheres pedido para fazer uma pesquisa que possa levantar os números deste tipo de crime no estado. Sonilda informa que a maioria dos relatos recebidos acontecem em eventos da Comissão Estadual de Mulheres da entidade. Ela ressalta que muitas vezes não só as mães sofrem com a violência e abuso, mas também os filhos. Detectaram no meio do grupo uma criança, uma menina que chorava. E a sua mãe acompanhou essa menina e aí no banheiro ela contou que ela era molestada pelo padrasto. Algumas cidades do interior contam com delegacias especializadas na proteção à mulher. Em Vacaria, por exemplo, segundo o delegado Alencar Carraro, do posto de proteção à mulher, o mês de fevereiro registrou um aumento de ocorrências deste tipo de crime. As maiores queixas são em relação à lesão corporal e ameaças de parceiros alcoolizados ou drogados. Ele acredita que uma das barreiras ainda é o medo das mulheres em denunciar o companheiro. Principalmente no interior, nas regiões mais longínquas do estado, as mulheres ainda não captaram o sentido, o verdadeiro espírito da Lei Maria da Penha, que normalmente pecuaristas, agricultores, em alguns casos eles têm posses e aí as mulheres ficam mais intimidadas. Há uma questão cultural de que o marido, ele é o chefe da família, o marido pode tudo,
nessas localidades há essa peculiaridade. Mas desde agosto de 2006 está em vigor a Lei Maria da Penha. A legislação aumentou o rigor das punições das agressões contra a mulher quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar. Segundo o delegado, aos poucos ocorre a mudança cultural das mulheres vítimas da violência, que se sentem amparadas e seguras pela lei. As mulheres têm procurado cada vez mais os órgãos policiais justamente por terem um conforto maior, saberem que serão ouvidas, que haverá alguma punição por parte desses agressores. Então, acredito que há essa mudança cultural, que em alguns casos tem demorado um pouco mais, mas em algumas localidades já está havendo essa mudança cultural e as mulheres têm procurado os órgãos policiais e têm sido dada uma resposta à altura a esses agressores. Apesar dos avanços, a dirigente da CONTAG, Carmen Foro, acredita que ainda existe muita desigualdade com as mulheres do campo. Um dos exemplos, segundo ela, é o acesso ao crédito rural, que ainda persiste um modelo onde é necessária a figura paternalista. O crédito tem uma limitação enorme com essa lógica de que as mulheres dependem de determinada capacidade, a cultura é pesada em torno disso, determinada capacidade de produção daquela família, e muitas das vezes a família não é o lugar mais democrático que nós conhecemos, o modelo de família onde tem um chefe e as mulheres em muitos lugares são chefes de família, mas na grande maioria não são. A denúncia e o diálogo podem ajudar a combater a violência. O delegado Alencar Carraro recomenda que, em caso de agressão, a mulher denuncie este agressor, pois, senão, a tendência é que ele continue por causa da sensação de impunidade. A partir do momento que o homem agride, lesiona a mulher, que não acontece nada, que a mulher não procura os órgãos policiais, ele passa a ameaçá-la. Então, nós temos casos de que o homem agride várias vezes a mulher e ele não cessa. A assessora da FETAG, Sonilda Pereira, defende que as mulheres, além da conversa, também precisam de um acompanhamento psicológico, pois o trauma causado pelos atos cometidos pelos companheiros muitas vezes não tem cura. Além de estar colocando as suas dificuldades, fazendo a denúncia, elas também têm que ter condições depois de voltar para casa, que na verdade é todo um processo, né? Tem que ter todo um processo de discussão, de orientação para essas mulheres e um acompanhamento. Eu estava bem por tempo, volviendo a sonreír. E a opinião é compartilhada pela agricultora do início da nossa reportagem. Graças a denúncias e ao diálogo, hoje ela está livre da violência que sofria do companheiro. Não se calem. Não tenham medo de abrir o jogo, de falar sobre a violência que está sofrendo. Porque se tiver medo de falar, daí ele fica livre para fazer para violentar, para bater, para machucar, porque ninguém vai saber. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a falar mais sobre isso, ele começou a se cuidar. A reportagem contou com trabalhos técnicos de Marcos Vinícius Vezendonck, da Central de Jornalismo, Nestor Tipa Júnior.